Bezrat Hashem, sejam todos bem-vindos, começando mais uma aula de Humash. Estamos na Parashá de Masa'ei. Bamidbar Lamed Gimel, estamos no livro de Números 33. Então, fala pra gente a Torá, Ve'ele Masa'ei Bnei Israel, essas são as viagens de Am Israel, que saíram da terra do Egito com todos os seus exércitos, ou seja, todas as pessoas saíram do exército do Egito, Beyad Moshe e Aharon, através da mão de Moshe e Aharon. E aí, aí a Torá fala uma coisa muito estranha. Fala o versículo 2. Vairtov Moshe tmotzaehem lemasa'ehem, e escreveu Moshe os lugares da onde eles saíram através das suas viagens al pi Hashem, pela boca de Hashem. Ve'elem masa'ehem lemotzaehem, e essas são as viagens deles. E aí você fala assim, peraí, vem agora diversos versículos me falando que Am Israel saiu de um lugar e foi para outro lugar, e saiu de um lugar e foi para outro lugar, e saiu de um lugar e foi para outro lugar. A maioria desses lugares a gente não tem ideia onde é hoje em dia, sim. Mais ou menos a gente tem uma ideia porque na mesma região, mas a gente não tem sabedoria exata de onde é cada um. Então, se somente estivesse escrito todos esses nomes, já seria estranho, sim. Que a gente ia falar, peraí, a Torá ela é eterna, a Torá não é um livro de história, a Torá é um livro de leis. E a Torá vem te ensinar. Ele é, como se fala isso em português? O livro de leis. Constituição. A Constituição. Ele é uma Constituição, tanto do que a pessoa tem que fazer, tanto do que a pessoa precisa se trabalhar. A pessoa tem que saber o que Hashem quer com ela. Então, mesmo que às vezes está escrito numa forma de história, mas é um livro de Constituição. Ele quer te falar também história para você saber o que aconteceu, mas sempre para você aprender alguma coisa disso. Ou seja, o que está escondido atrás disso é a Constituição. Então, a pergunta é, por que a Torá escreve todos esses lugares? O que eu aprendo para a minha vida de todos esses lugares que estão escritos aqui? Isso já é uma pergunta. Agora vem a Torá e ainda engrandece mais ainda a pergunta. Escreve pra gente que, saiba você, Moshe escreveu tudo isso porque Hashem pediu. Al pi Hashem, da boca de Hashem. Ou seja, Hashem mandou Moshe escrever. Mais ainda a pergunta, como assim? A primeira coisa, toda a Torá foi falada para Moshe escrever por Hashem. Então não precisava ter falado aqui. E se já foi me falar, por que me falou numa coisa tão secundária? Uma coisa tão não importante, entre aspas, e à primeira vista da Torá. Devia estar escrito assim, saiba você que os 10 mandamentos foram escritos porque Hashem mandou. Uma coisa mais forte. A gente fala não, as viagens de Am Israel foram escritas porque Hashem mandou. Então, é uma pergunta muito grande. E, na verdade, a resposta, ela só dá para ser entendida, ok? Com a Chokhmat HaEmet, a sabedoria da Kabbalah, mesmo que existem muitas respostas para isso também a nível de Pshat. Uma delas, por exemplo, o Rashi traz para a gente. O Rashi escreve... Por que foram escritas todas essas viagens? Para te ensinar as bondades de Hashem, que mesmo que ele decretou que eles iam ter que ficar se mexendo no deserto durante 40 anos até todos eles morrerem. Sim? Não ache vocês que eles não tiveram descanso em nenhum momento. Sim? Não acha você que eles não tiveram descanso. Por quê? Porque presta atenção, aqui, fala Urashi uma conta, aqui tem 42 viagens. E se tem 42 viagens, você tira 14, porque as 14 primeiras viagens foram aonde? No primeiro ano do Egito, no primeiro ano da saída do Egito para fugir, para receber a Torá. Ok?
E aqui ele fala, Hatzerot e Torah te prova tudo isso. Ainda você tem que tirar mais 8, ok? Porque as 8 foram depois da morte de Aharon, que foi no ano 40. Então quanto que dá 14 mais 8? 22. Então, presta atenção, 22. Quantos faltam para chegar até 42? 20. Quantos anos sobraram? 38, 39. Ou seja, em 38 anos, tirando o primeiro e o último, quantas vezes eles viajaram? 20. É menos de uma por ano. É menos de uma por ano. Então a gente vê que mesmo quando a Kadosh Baruch Hu, quando Hashem, ele dá um decreto ruim para a pessoa, ele ainda tem piedade. Então esse é o primeiro motivo que foi escrito nas 42 Massaot. E aí você vê a importância de refletir no que acontece na sua vida. A importância de refletir no seu dia a dia. Ou seja, é uma coisa que quem lê a Torá, ela fala, tá escrito 42, não dá para entender, tem pergunta aqui. E continua, fala, Rashi, não, pensa, reflete. Olha isso, faz a conta, você vai ver que eles viajaram muito pouco. Olha quanto a Kadosh Baruch Hu é bom, olha quanto a Kadosh Baruch Hu ele faz bondades, mesmo que tinha um decreto que eles tinham que morrer no deserto. O Kadosh Baruch Hu cuidou deles. Essa é a resposta do Pshat. Porém, existe uma resposta ao Pia Kabbalah, que falam pra gente, os nossos sábios, que cada um de nós tem 42 estações na vida. Cada um de nós tem 42 estações que ele vai viajar, ele vai passar na vida, ele vai mudar. E a pessoa pode escolher em cada estação, será que eu vou me direcionar para cá? Será que eu vou me direcionar para cá? Ela pode escolher qual é o rumo da vida dela. Ela vai ter 42, no mínimo, sim, 42 momentos decisivos na vida dela. E esses momentos vão definir o futuro dela. Aí ela vai poder definir o futuro dela. Nessas 42 vezes, ela poderá decidir o futuro dela. E a gente vai ver um pouco das dicas que a Hashem dá pra gente através dos nomes dos lugares. Porque a gente já sabe que fora de que nós não sabemos os nomes dos lugares hoje em dia, então não haveria necessidade de escrever. Fora isso, a gente sabe que o nome do lugar não importa. Não importa o nome do lugar. Sim? Por exemplo, existe a cidade, sim, de Paulo. Sim? Todo mundo conhece uma das maiores cidades do mundo. Terceira, quarta, se não me engano. Sim? Então, essa cidade tem outro nome. Qual é o nome dela? Qual o outro nome da cidade? O rio. Como chamam o rio? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Qual o outro nome que ela tem na boca do povo, digamos assim? Cidade Maravilhosa. Cidade Maravilhosa. Sim, Cidade Maravilhosa. E São Paulo tem o quê? Poluição. Terra da Garoa, não? Terra da Garoa. Terra da Garoa. Foi um pouco longe, mas é verdade. Terra da Garoa. Por quê? Porque isso me importa mais do que o nome da cidade. Ou seja, eu tenho Rio de Janeiro. O que é Rio de Janeiro? Não faz sentido nenhum esse nome. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro deve ter uma história por trás, mas isso não define a cidade. Sim? A gente tem a cidade. Não define a cidade. O que é. Sim? São Paulo. Não define a cidade isso. Então a gente fala, não, sabe o que define a cidade? Terra da Garoa, sim? Cidade que não para. Isso define a cidade, já é mais importante do que o nome em si. Também Rio de Janeiro, é uma cidade bonita, tem boas paisagens, bonitas paisagens. Então são uma cidade maravilhosa. Você está definindo. Então é igual, assim também são esses lugares. Só que esses lugares são mais profundos ainda. Não só que o nome veio definir o lugar, o nome veio definir uma estação na nossa vida. E a decisão que tem que ser tomada ou não tem que ser tomada ainda naquele lugar. E vocês vão entender o que eu quero dizer agora. Fala um versículo, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Zain, sim? Vaisu, Pasuk 7, está escrito o seguinte:
eles saíram do Egito, ok? Vaisum Eitam, eles saíram de Eitam, era um lugar no deserto. Vaiashav al pi Achirot, e aí eles se assentaram al pi Achirot, num lugar que chamava pi Achirot, Asher al pnei Baal Tzefon, que estava em frente a uma idolatria que chamava Baal Tzefon. Vayachanu lifnei Migdol, e aí eles pararam nesse lugar que chama Migdol. Falam os nossos sábios, o que é pi Achirot? Pi Achirot pi é P, a boca. Hirot é o quê? Liberdade. Falam nossos sábios, a partir do momento que a pessoa liberta a boca dele, e ela fala, que nem está escrito no Tehillim 12, se quem não escutou ainda a aula do Tehillim 12, tem que escutar, no Tehillim Yudbet fala da vida Melech, tem pessoas que falam, Asher Amru Leleshonenu Nagbir, Sefateinu Itanu, Mi Adon Lanu, que disseram, nós vamos aumentar a nossa voz, a nossa boca é nossa, nossos lábios são nossos, quem manda na gente? Ou seja, a pessoa acha que a boca é dele, que ele pode falar o que ele quer, e quando ele quer, e da maneira que ele quer. Então isso é pi Achirot. Quando a pessoa toma essa decisão na vida dele, o que acontece? Asher al pnei Baal Tzefon, ele fica em frente a Avodah Zarah. Ou seja, ele se aproxima dos pecados. Você deixou sua boca livre, você tirou a rédea do Mussar, que a gente falou que a tradução é rédea. Você tirou a rédea do Mussar da sua boca, então você está em frente à idolatria. Ou seja, agora você está mais perto do pecado. Cada um o seu pecado, sim. Mas aqui estamos dando exemplo como idolatria. Mas a partir do momento que você libera a sua boca, você está mais perto do pecado. Que nem Shlomo HaMelech fala, a morte e a vida estão na mão da língua. A língua decide se você vai viver e a língua decide se você vai não viver. Continua a Torá, Pasuk 8, vai sumi pnei Achirot, você vê que aqui não está escrito mi pi Achirot, mi pnei Achirot, eles saíram de frente da Achirot, dessa liberdade, vai avru betoch hayam midbara, e aí eles passaram, sim, 3 dias, eles passaram dentro do mar, para o deserto. E aí eles foram 3 dias no deserto e ficaram em Mará. Então, a gente sabe a Drashá, está escrito no Pasuk 8 o seguinte, eles saíram de pi Achirot, dessa liberdade da boca deles. De novo, está contando a história que Remes, Arpi a Kabbalah e Arpi o Remes, está sendo contada uma história de uma pessoa. A pessoa falou, a minha boca é minha. Aí ela ficou próxima da Avodah Zarah. Sim? Migdol vem de Migdal, que a pessoa faz uma estátua. Ele está perto da Avodah Zarah. Fala o Pasuk 8. Aí ele foi embora disso, dessa liberdade que ele deu na boca dele. Como? Quando ele passou dentro do mar. Quando ele vai na mikve. Quando ele vai na Torá, que é a água. Ele passou dentro do mar. Ele passou na Torá e agora ele está se purificando com a Torá. Que nem fala o Pasuk em Mishlei. Etz Chaim, Marpe Lashon Etz Chaim, a cura da língua, aquela pessoa que fala Lashonará, fala coisas erradas. Qual é a cura da língua? Etz Chaim, é a árvore da vida. Qual é a árvore da vida? A Torá. A cura da língua é a Torá. A gente vê daqui, eles foram embora da Hirot e eles passaram dentro do mar, ou seja, eles entraram na Torá. E aí eles conseguiram sair desse problema de Lashonará, desse problema de deixar a boca e falar o que eles querem. Porém, depois, a gente sabe que depois eles saíram do mar, andaram 3 dias no deserto sem a Torá, sem a água. E aí eles foram para Mará, o lugar onde estava amargo. Ou seja, a vida deles começou a ficar amarga, a vida deles começou a ficar sem sentido. Porque a partir do momento que você não estuda a Torá, você não entende por que você está aqui nesse mundo. E aí você não vê sentido na vida. Você fala, peraí, eu trabalho para viver. E eu vivo para trabalhar. E com o tempo que sobra, eu tenho um prazer aqui, um prazer ali. Mas qual é o sentido da vida? A pessoa estuda a vida inteira para trabalhar. E por que ele trabalha? Para viver. Então, é uma roda sem fim. Eu trabalho para viver, vivo para trabalhar, com o dinheiro que sobra. Com o tempo que sobra, eu tenho prazer aqui, prazer ali, viajo para lá, como aqui, crio uma família. Mas qual é o objetivo final de tudo isso? Então, a pessoa fica com uma vida amarga, ele não tem sentido na vida dela. יפה מאוד.
Bom, no Passuco 9, depois está escrito, eles saíram dessa condição de ficar amargurado na vida e vieram para Elima, e lá tinham 12 fontes de água e 70 tâmaras. Isso daqui já é um solo mais... já é mais profundo esse segredo que está escrito aqui. E a Femeon. Agora tem outro ponto muito importante. Passuco 14. Passuco 14 fala pra gente o seguinte. Eles foram embora de Alush. Ve'achanu berefidim. E eles foram para Refidim. Ve'lo haya shamayim la'am lishdot. E não tinha água. A gente sabe o que é água. A Torá. A Torá é água. Então eles foram para um lugar e lá não tinha água. Como assim não tinha água? Então vai estudar a Torá. Como assim não tinha Torá? O Passuco fala, eles foram para um lugar que chamava Refidim e lá não tinha Torá para o povo estudar. Não tinha água para eles beberem. Como não tinha Torá? O Sherabeno está lá. Aharon Cohen está lá. Todo mundo está lá. Não tinha Torá. O que é Refidim? Refidim vem da palavra Rifion. Rifion quer dizer... Tranquilidade, sossego. Tranquilidade. Fraqueza. Enfraqueceu. A pessoa deu aquela relaxada. Relaxou. Abriu mão. Eles eles se assentaram no relaxamento. Falaram, não, agora é spa. Agora a gente vai ficar relaxando. Não queremos nos esforçar. Eles deixaram a Torá ficar fraca. Todos? Sim. A maioria. O povo se assentou no Rifion. Rifion é o contrário de segurar uma coisa forte. Calmaria. Calmaria. Falou, não, a gente quer calmaria, deixa a gente aqui tranquilo. A gente não quer mais se esforçar. Fala a Torá. Vocês não quiseram mais se esforçar. Não tinha Torá. O que quer dizer não tinha Torá? Tinha Torá, mas eles não sentiam gosto da Torá. Eles não conseguiam entender a Torá não fazia sentido para eles. Eles não tinham, aquilo não trazia vida, não trazia vida para eles, porque eles estavam estudando, tá bom, outro dia, sim, assim, sim, tem aquelas pessoas que falam, pessoal, vamos estudar agora o shiur, aí ele tá assim, ele faz, aí esse é o shiur. Aí a pessoa fala, Tov, acabou o shiur, pessoal, agora tem pizza, ele, opa, ele nasceu de novo, na hora da pizza a pessoa nasceu de novo. Isso era Rifion, não tinha Torá para eles. Não tinha Torá, fala a Torá. E com isso, Bezat Hashem, a gente termina. Você quer Torá, você quer sentir o gosto da vida, que nem está escrito, você não quer viver amargurado, você quer Torá, você quer sentir o gosto da vida verdadeiro, a Torá, vai sumir Refidim. Larga a calmaria, larga a tranquilidade, vai atrás e se esforça. Quando a pessoa quer se esforçar, ou seja, ele viaja da calmaria. É isso que está escrito no versículo 15. Viaja da calmaria. Sai disso. Não se deixa levar por isso. Aonde você chega quando você se esforça espiritualmente? Fala a Torá. Vai sumir Refidim, eles viajaram da calmaria espiritual e decidiram se esforçar. E decidiram ir atrás da Torá. Aonde eles foram parar? Eles pararam no Har Sinai, no lugar onde eles receberam a Torá. Se você quer receber a Torá de verdade, você precisa se esforçar espiritualmente. Não achar que tudo vai vir tranquilo, ganhar na loteria. Não é assim. A pessoa precisa se esforçar. Ele precisa largar os seus maus costumes. Ele precisa lutar contra o seu Itzarará. E aí ele vai conseguir chegar no deserto do Sinai, que foram aonde eles ganharam a Torá. E se ele quer ir embora da Torá, mesmo depois que ele conhece a Torá, fala o próximo passuco, Vaisu Midbar Sinai, eles foram embora do Midbar Sinai, ou seja, eles foram embora da Torá, eles não quiseram a Torá. Sabe que aonde chega a pessoa que ela não tem Torá? A pessoa que ela não tem Torá, ela chega no seguinte lugar, Bekivrot Atavá, nas covas do desejo. As covas do desejo, a pessoa que ela não tem Torá, então o desejo dele é a cova dele. Ou seja, cada vez ele se afunda mais no desejo dele. Os desejos materiais dele são eles que direcionam ele. São eles que impulsionam, que dão vida para ele. Ou seja, ele vive por causa dos desejos. Ele vive por isso. E é isso que fala a Torá. Saia do Rifion, saia dessa calmaria, vá para a Torá e não se deixe chegar no Kivrot Atavá,
nas covas do desejo. Porque a partir do momento que a pessoa faz isso, ele pode crescer, ele pode se aproximar de Hashem. É claro que tem muito mais sodot aqui, sim? E por enquanto a gente fica com esses Yehei Ratzon, que a gente possa cumprir tudo que a gente estudou.